A gente fala então justamente sobre esse julgamento marcado para esta quarta-feira. Ministros do Supremo Tribunal Federal alinhados com Alexandre de Moraes estudam a possibilidade de antecipar seus votos no julgamento sobre Daniel Silveira, caso André Mendonça ou Cássio Nunes Marques peçam vista. A condenação do deputado é dada como certa na corte e os magistrados não querem o adiamento da conclusão do julgamento, permitindo que o deputado federal dispute as eleições. Os ministros querem antecipar seus votos em uma medida simbólica, demonstrando que o STF condena os supostos atos antidemocráticos de Silveira, além de fortalecer a posição de Moraes. Em nota à imprensa divulgada nesta terça-feira, o advogado do parlamentar, Paulo César Rodrigues de Faria, afirmou que o STF está promovendo a subversão da ordem legal para condenar um inocente a qualquer custo e preço. O defensor ainda comparou Alexandre de Moraes a um estudante do primeiro período do curso de Direito, além de afirmar que o julgamento tem viés político e classificar a eventual condenação como vergonha. O Dr. Paulo gravou um vídeo para a gente comentando o caso. Veja, a nota publicada pela defesa do deputado federal Daniel Silveira, na data de hoje, 19 de abril, ela é muito clara. Um processo para ser julgado, ele precisa estar saneado, ou seja, livre de vícios. Além dos vícios que nós já denunciamos, que é a suspeição, impedimento de 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, há também a pendência de julgamento de inúmeros recursos. 2 agravos regimentais são de decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, estão parados desde setembro de 2021. E desde o dia 1º de fevereiro a defesa vem alertando que existem pendências e o ministro e os pares não estão levando isso em consideração. E um processo só pode ser julgado se ele estiver pronto para julgamento, a gente diria maduro. No caso, a ação penal 1044 não tem a menor condição jurídica e técnica de ser julgada, porque existem, além dos agravos regimentais, existem ainda 6 embargos de declaração e arguição de suspeição, impedimento e uma reclamação constitucional. Então, por essas razões, a defesa entende que esse processo, essa ação penal, não pode ser julgada. E o seu julgamento ocorrendo, ele é nulo de pleno direito. Guilherme Fiuza, com você, Fiuza. Olha, Vitor, o dramático hoje no Brasil é que este desenho, né, que praticamente faz o advogado Paulo Faria, do deputado Daniel Silveira, sobre as deformidades desse processo que será julgado no STF, a gente não vê. Nós vimos o jurista Ives Gandra assinalando também a deformidade, a monstruosidade. Ele que se declara um respeitador do ministro Alexandre de Moraes, mas nós não estamos vendo. Nós vimos dentro do Supremo, finalmente, uma marcação de posição dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Evidentemente que eles precisam ir além disso, porque hoje em dia o direito lá se faz na tribuna, é preciso chamar a atenção, é preciso levantar com ênfase essas ressalvas e, de resto, nós estamos vendo a sociedade assistir a isso. Nós estamos vendo o parlamento, por exemplo, que é um dos pontos, uma das máculas na democracia dos dias de hoje, é o parlamento, a Câmara, no caso, entregando, aceitando esta ilegalidade, que foi o atropelo da imunidade parlamentar por essas ações do ministro Alexandre de Moraes. Não respeitou o direito à opinião, palavras e votos, como está na Constituição do deputado, e a Câmara endossou isso. Então, isso tudo é muito sério, porque o que acontece? Resumo da ópera. Trata-se de esse deputado que será condenado pelo Supremo, porque ele é do mal, segundo aí a literatura, a erudição do direito atualmente em voga no Supremo. Ele será condenado porque ele é do mal, ele é bolsonarista, e aquilo que era imprensa e hoje se chama de consórcio endossa esse negócio com manchetes repetidas, falando sobre isso, sobre essa força que veio enviada do mal, dos infernos, etc., que está no Palácio do Planalto. Evidentemente que se a gente assistir a consagração desse ato de perseguição, como se fosse do direito, sem reação alguma das instituições, é claro que está dado o roteiro do que será a eleição.
será perseguição contra o presidente da República, talvez contra a chapa do presidente da República, baseado nessas mesmas premissas inconsistentes, e aí, de fato, a democracia estará em alto risco no Brasil. Diga, Zé. É uma situação muito difícil, né, de acreditar, Vitor, porque todos nós aqui que acompanhamos o Supremo sempre falávamos, os tribunais superiores, eles sempre têm um viés político, é que ficou explícito demais. Virou, como disse o Augusto Nunes, né, o Supremo Tribunal Federal, uma espécie de plenário do Congresso Nacional. Houve uma parlamentarização. Muita gente diz que é por conta da TV, outros dizem que não é isso, é que o ego dos ministros estão demais. Eu sempre defendo o Supremo como instituição, claro, eu acho que não há, nada substitui uma justiça, mas é que há uma desconfiança e essa desconfiança, ela não pode continuar, porque ameaça o próprio Supremo Tribunal Federal. O Daniel Silveira está sendo acusado de crimes graves, mas crimes que não aconteceram. Grave ameaça, incitar animosidades nas Forças Armadas. Ele nem é um militar das Forças Armadas, no máximo da Polícia Militar, ex-policial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Interferir em atos que dificultem o processo, não é isso, né? Porque, veja bem, o artigo 53 da Constituição é claro, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Houve 6 emendas deste artigo 53 da Constituição. O último era presidente da Câmara, inclusive o Aécio Neves, porque a Cidinha Campos, do Rio de Janeiro, estava sendo processada e havia uma perseguição em cima dela, e ela acionou o Congresso que a defendeu. E aí houve a introdução na Constituição dessa palavra quaisquer. E tinha que colocar lá, porque faltava essa definição ali de quais os setores civil e penal. Está lá muito claro, né? E colocaram o quaisquer para redundar. Subir para cima, de baixo para cima, elevar, no sentido de redundar mesmo, né? Ficou um pleonasmo até, mas o Supremo pode dizer que quaisquer não é quaisquer, para se ter uma ideia. O certo é que a impressão que se tem aqui é de que o Supremo decidiu condenar o Daniel e apressar o julgamento exatamente para que ele fique inelegível para as eleições de outubro, né? E é aí que entram os ministros novos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Há a possibilidade de pedido de vista. Neste caso, quem pediu vista é que é dono do processo. Ele só volta ao plenário quando ele se achar, né, preparado para continuar o julgamento. E isso pode... Há casos ali do Gilmar Mendes que ficou mais de 1 ano com pedido de vistas, né? Há casos até de mais de 2 anos. Então, assim, é um julgamento que a gente tem a impressão que já está decidido e, portanto, esta história de pedir vistas é a grande salvação que pode evitar uma injustiça. Eu não concordo com o que o Daniel falou, não falaria daquele jeito, mas eu acho que ele tem sim a inviolabilidade, eu não tenho, né? Ele conquistou nas urnas, não é um direito individual, mas um direito da coletividade e de quem votou nele. Diga, Ana. Esse caso é muito maior, né, do que o deputado Daniel Silveira, e é isso que o Brasil precisa entender, mesmo aqueles que não apoiam o governo, que não apoiam o deputado Daniel Silveira, que são do outro lado do espectro político-ideológico, porque isso, o que estamos vendo, essa aberração a que estamos diante, ela passa, ela extrapola a esfera do justificável, ela extrapola a nossa Constituição, ela rasga a nossa Constituição. E aqui eu faço questão de dizer, Vitor, que eu tenho certeza absoluta que esse programa defenderia da mesma maneira se fosse outro parlamentar
se alguma injustiça e inconstitucionalidade estivesse acontecendo com algum parlamentar que nós não temos admiração aqui, nós estaríamos defendendo a Constituição. E esse caso do deputado Daniel Silveira é isso. É sobre defender a Constituição, é sobre defender o Estado democrático de direito e lutar contra uma corte ativista, não a corte em si, mas a composição hoje que está no Supremo Tribunal Federal. É nosso dever, inclusive, de proteger o Supremo Tribunal Federal como uma instituição séria e não com essa composição ativista, com essa composição militante e política. Agora, não podemos esquecer também que nós temos na nossa Constituição uma ferramenta de freios e contrapesos, que é o Senado, contra esse tipo de ativismo e inconstitucionalidade desses juízes, e ele não foi acionado. Essa ferramenta não foi acionada exatamente porque o Senado fica de joelhos com o foro privilegiado, com seus inquéritos nas mesas dos ungidos do STF. O senador Girão recentemente disse que o projeto para extinção do foro privilegiado já passou no Senado e que agora está esperando a Câmara tocar esse projeto. Então, senhor Arthur Lira, olha aí mais um projeto de urgência. Não o PL 2630 das fake news, da censura, da mordaça. Esse não precisa de urgência, mas o do foro privilegiado precisa de urgência. Nós precisamos aí sustentar essa ferramenta de freios e contrapesos que nós temos na nossa Constituição quando acontece esse tipo de ativismo e de autoritarismo por parte de qualquer ministro do STF, mas com o Senado de joelhos em relação a todos os inquéritos que vão para o Supremo Tribunal Federal, isso não vai acontecer. A pressão também tem que ser nos senadores e nos deputados. Augusto. Olha, o Zé Maria apontou o caminho. Um dos ministros nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro tem de pedir vista e impedir que seja consumada a desmoralização do Supremo Tribunal Federal. A Ana Paula tem razão. O caso do deputado Daniel Silveira é muito maior que o caso de um parlamentar. Não se trata de um parlamentar. O que se trata é da Constituição e de vários direitos que vêm sendo arrasados, assassinados pela atual composição do Supremo Tribunal Federal. Não houve o direito o direito de ampla defesa. Não foi respeitado o devido processo legal. O artigo 1º da Constituição determina que todo poder emana do povo em seu nome exercido diretamente ou por representantes eleitos. Os ministros do Supremo não foram eleitos. Eles não podem cassar um mandato, porque isso é coisa de ditadura. O deputado ofendeu o Supremo. Se eles considerarem ofensa isso, façam o que quiserem. Eu também, como lembrou o Zé, não diria o que ele disse, não usaria aquelas palavras. Mas eu digo um negócio até mais grave. Eu desprezo os 9 ministros do Supremo que estão prestes aí a consumar uma cassação que é, repito, coisa de ditadura. Está escrito na Constituição que nenhum deputado, nenhum parlamentar pode ser preso por opiniões, palavras ou votos. Então eu quero saber em que artigo eles se baseiam da Constituição para desrespeitar esse outro que é claríssimo. Então, os 9 ministros que controlam o Supremo estão envolvidos numa conspiração para mostrar quem é que manda no processo eleitoral, porque eles estão impedindo que um deputado, esse sim eleito pelo povo, por milhares de eleitores, que esse deputado continue a exercer o mandato e seja candidato à reeleição. Então o Supremo acha mesmo que ele hoje exerce o tal poder moderador. Não exerce. É um poder igual a todos os outros. E é só os deputados perderem o medo que o presidente da República não tem, e o Senado, sobretudo, entenda que ele deve impedir que o Supremo faça essas coisas, para que o Brasil não viva um dia da vergonha amanhã. É bom que haja um pedido de vista, que é uma maneira de controlar os representantes do bem, que não representam coisa alguma,
São funcionários públicos nomeados com um voto, por causa de um voto, ou do presidente que os indicou, e avalizados numa sabatina que lembra um chá de senhoras. Não me representam, por exemplo, os ministros do Supremo. Eles não tenho nenhum respeito por eles. Ponto.